Paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem convosco? Espero que sim. Meditando na palavra de Deus aqui, Romanos, capítulo de número 12. Palavra de Deus escrita em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É imprescindível meditarmos neste texto. É um texto que recobra do povo de Deus, aquele povo que quer ser fiel, povo que quer servir a Deus, povo que quer ser arrebatado, povo que está se preparando para a volta de Jesus. É fundamental entendermos aqui que Paulo está falando aos romanos, mas isso é perfeitamente válido para os nossos dias. Desde aquela época, já havia um entendimento para a humanidade sem Deus, a humanidade hostil ao Senhor, de não preservar o seu corpo físico, conforme a instrução da palavra de Deus. Deus ele tem um interesse especial na conservação do corpo do ser humano. Há uma promessa de vida eterna, há uma promessa de ressurreição, mesmo se o indivíduo estiver na sepultura. O corpo do homem foi criado para viver eternamente, para viver para sempre. Deus se preocupa com o que você faz com o seu corpo. Deus se preocupa, com aquilo que você pensa em fazer com o seu corpo. Deus está preocupado com isso. Não é de agora que a palavra de Deus fala dentro desse tema. Tem diversos textos que referem a palavra de Deus ao que nós temos que fazer com o nosso corpo. Nós precisamos observar aqui que o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é apresentar os nossos corpos, como culto racional. O próprio salmista, no Salmo de número 103, começo do Salmo 103, livro de Salmo, o salmista disse: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo 103, verso 1. Nós precisamos bendizer a Deus com os nossos corpos, tudo que há em nós. Nós estamos nesse plano terreno, principalmente tudo que nós fazemos, as ações, quase que 100% das nossas ações, elas se materializam por meio do nosso corpo. E o corpo é algo que tem que estar preservado diante de Deus. Fazendo isso, estando nesse modo de viver, a Bíblia fala no versículo 2 aqui, em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha lá, renovai-vos, ou transformai-vos, melhor dizendo, pela renovação do vosso entendimento. Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela tem um determinado tipo de entendimento. É um entendimento distorcido, um entendimento que não é conforme o Espírito Santo de Deus, porque no mesmo livro de Romanos, capítulo 8, nós vemos que a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos de Deus têm que ser guiados pelo Espírito de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós logo somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e 14 diz assim: porque todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, é importante você conhecer o que Deus gosta que você faça por meio do corpo, o que você quer e pode fazer para Deus por meio do corpo. Quando você preserva o seu corpo de diversas coisas que o mundo pratica, você está apresentando um culto a Deus, um culto racional. Isso é o que a Bíblia define como santidade. Não é? É uma das facetas da santidade. Não adianta também a pessoa não fazer muita coisa por meio do corpo, mas a língua, né, por meio das palavras, faz muitas coisas e o pensamento também não é dominado. A palavra de Deus, com relação a isso, fala também com relação à língua, fala com relação também aos pensamentos. Né? Se vocês abrirem a Bíblia Sagrada comigo, né, em Colossenses capítulo de número 3, versículo 1, diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é fundamental. Tem muitas pessoas que estão erroneamente pensando que podem fazer o que quiser com o seu corpo físico porque o corpo é meu. Não. É claro que esse é o pensamento e é correto o pensamento quando você ainda não se vendeu, não se entregou para Cristo. Né? Quando você se entrega para Cristo, o corpo não é mais seu, não te pertence mais. Observa 1 Coríntios capítulo de número 6, versículos, né? Vamos observar a palavra de Deus a partir do versículo de número 16. 1 Coríntios capítulo 6, a palavra de Deus nos ensina como procedermos. Diz assim, ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa carne, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, esse é o versículo 18. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Claro, quando a pessoa não foi ainda integrado ao Evangelho de Cristo, a pessoa não tem esse entendimento. E cada um pode, de fato, fazer aquilo que quer com o seu próprio corpo. Mas nós, os que já estamos servindo a Deus e queremos o caminho da salvação, o caminho da santidade, precisamos realmente fazer aquilo que o Espírito Santo quer que façamos por meio do corpo. Não somos nós mais que mandamos em nós mesmos. Ressuscitamos com Cristo, Colossenses capítulo de número 3, Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Mortos para quê? Mortos para os nossos próprios desejos, mortos para o pecado, mortos para aquilo que desagrada a Deus e agora ressuscitados com Cristo. Não é? Aí olha, o versículo de número 4 de Colossenses 3 fala, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha lá o que é que diz Paulo ainda aqui no versículo 5, escrevendo aos Colossenses. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, né? Que isso aí é a luxúria, né? A vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos de tudo isso, também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas.
não é? Nós temos um novo estilo de vida. Precisamos estar preservando esse estilo de vida, porque essa é a vontade de Deus. Fechando esse assunto, podemos ainda ir na Bíblia Sagrada, primeiro aos Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observa que mais uma vez aqui está falando da conservação do corpo. Quando nós falamos de conservação do corpo, é entregar o corpo como Deus nos deu. Nós nascemos perfeitos, mesmo que haja algum defeito físico temporário, como que nós entendemos, mas é perfeito diante de Deus, porque Deus fez todas as coisas perfeitas. Mas a pessoa tem uma deficiênciazinha física, na eternidade não terá, e a pessoa é perfeita diante de Deus, e Deus quer que você se conserve a si mesmo, puro, conservados irrepreensíveis, ou seja, você não deve fazer modificações no seu corpo, você não deve fazer modificações no seu corpo, deve conservá-lo diante de Deus, da mesma forma, alma e espírito. Você consegue modificar, fazer modificações no seu espírito? Não consegue. Na sua alma, somente mediante a palavra de Deus, é que o homem sai daquele estado que vivia, de deturpação, perdeu a semelhança espiritual com Deus. Mas, da mesma coisa, Deus quer também o nosso corpo conforme Ele nos deu. Isso precisa ter entendimento da parte de Deus para que você perceba e compreenda desta maneira. Mas é o que está escrito, nós precisamos procurar apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E Deus quer que nós conservemos os nossos corpos irrepreensíveis. Então, muitas das práticas que o mundo pratica, muitas vezes, deturpando, perturbando o corpo, e a palavra de Deus é contrária a essas coisas. Quanto a fazer marca nos corpos, a palavra de Deus é contrária. Muita gente tem um pensamento duvidoso hoje em dia, devo ou não fazer uma tatuagem, uma marca sobre o meu corpo? Medite nesse versículo, se Deus quer que você guarde o seu corpo irrepreensível, está escrito aqui na palavra de Deus, conservados, irrepreensível, conservação, é deixar no estado original, é assim, ainda podemos imaginar, uma casa que foi pichada, ela não está sendo conservada, do mesmo jeito o nosso corpo como um templo do Espírito Santo, se ele for pichado, se nós utilizarmos o corpo dessa maneira, nós não estamos conservando o seu estado original.